Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para gravar mais um conteúdo e o tema de hoje é o quê? Premonição. Esse tema é muito interessante, tá? E Kardec fez comentários a respeito dessa mediunidade, porque sim, é um tipo de mediunidade. E eu vou explicar aqui para vocês mais um pouco como é que isso funciona. Primeiramente, Kardec, no livro dos médiuns, ele deixa bem claro que a mediunidade, ela é vasta, ela é variada, ela tem tipo muita diversidade por conta que ela varia de médium para médium, tá? Então, isso faz da mediunidade ela ser bastante ampla nas suas potencialidades, ok? E no item 184, Kardec fala sobre os médios de pressentimento, tá? Os médios de pressentimento são aqueles que têm uma presciência do que vai acontecer, tá? Só que assim, como sempre, a gente nem todas as vezes a gente vai ter uma lucidez para entender as coisas que a gente sente, tá? As coisas que chegam até nós. Mas o médio de pressentimentos, ele pressente as coisas futuras, ok? Ele tem um feeling do que vai acontecer. Muitas vezes ele não sabe nem quando e nem onde, mas ele sabe que vai acontecer. Então, é uma espécie de presságio que os médios têm a capacidade de acessar. Por que eles têm essa capacidade de acessar? Primeiramente, gente, nosso espírito, por mais que nós estejamos vinculados a um corpo físico, nós estamos interligados a tudo e a todos no universo. Nós, médiuns, somos como antenas que captam o tempo inteiro coisas aleatórias, coisas que estão vibrando, reverberando ao nosso redor. E isso não importa a distância, tá? Distâncias são limitações físicas, mas essas limitações físicas não se enquadram nas questões espirituais. Eu tô aqui, eu posso sentir uma coisa que vai acontecer lá no Japão, tá? Então, isso nas distâncias, ela não tem limitações do ponto de vista espiritual. Então, o médio de pressentimento, ele capta as coisas que estão ao seu redor, tá? Então, ele tem a capacidade de captar situações que vão acontecer no futuro. Como eu disse, muitas vezes a gente não consegue 100%, tá? Porque essa mediunidade varia de médium para médium. Tem médium que ela é mais aflorada, tem médium que ela é mais contida, ok? E o que é que acontece? Duas situações. A primeira foi o que eu expliquei aí para vocês, que o médium ele está conectado com o restante do universo, tá? Como nós estamos muito mergulhados na vida material, muito preocupados, muito assim mergulhados, né, concentrados nas questões materiais, muita coisa passa batido pela gente e a gente nem presta atenção. Mas aquelas pessoas mais sensíveis, elas que, principalmente, que procuram se conhecer, elas têm essa capacidade de estar com o seu radar ligado, tá? Em várias ocasiões, e elas acabam captando determinados acontecimentos futuros. Segundo, muitos acontecimentos futuros, eles já estão gravados no plano espiritual. Como é gravado no plano espiritual? Gente, quando a gente vem para cá, nós temos o quê? Nós temos 50% da nossa vida, ela já vem pré-programada. São aquelas lições, são aquelas situações que a gente precisa passar, tá? Porque elas visam o nosso aprendizado, elas visam o nosso resgate dos karmas de vidas anteriores. Mas os outros 50% são frutos do nosso livre arbítrio. Tá? Então, as nossas escolhas aqui e agora, elas vão moldando, tá? Muitas situações do futuro, elas vão moldando o nosso dia a dia, as coisas que vão acontecendo amanhã ou depois. Esses médiuns de pressentimento, muitos deles têm a capacidade de acessar essas situações futuras que já estão pré-programadas no plano espiritual.
tá? E aí, por isso que você sabe o que vai acontecer, ok? É bem interessante. Kardec, inclusive, fala também que às vezes você pode ter fenômenos de dupla vista, né? Que a dupla vista é como se a sua visão espiritual, tá? E aí você pode ver coisas no mundo espiritual, coisas que vão acontecer, coisas que estão acontecendo, coisas que foram do passado, tá? E que, inclusive, chama-se de mediunidade pré-cognitiva retrocognitiva, tá? Pré-cognitiva, que é aquela que está no futuro, ou seja, que prevê, que vê o futuro, e a retrocognitiva é aquela que a gente vê coisas passadas, ok? Então, assim, nós temos essa intuição, nosso espírito sabe de determinadas coisas, tá? E aí, muitas vezes, nós pressentimos essas coisas, né? Esse pressentimento é tão forte que ele se imprime no corpo físico e a gente capta aquela premonição, aquela intuição, ok? O Kardec fala que existem os médios de pressentimento, que é uma variedade dos médios intuitivos, ok? E ele também diferencia, falando que existem os médios proféticos, que também é uma variedade, tá? Parece que, se não me engano, médios videntes, né? Ou seja, aqueles médios que eles veem o que vão acontecer, dizem e realmente acontece, né? Que são os médios proféticos. A maioria de nós tem o pressentimento, a premonição e a intuição. Essa intuição, ela se dá também, como eu disse, primeiro porque o nosso espírito pressente certas coisas que vão acontecer ao nosso redor, ou então, muitas vezes, há espíritos que nos dizem o que vão acontecer. Eu digo a vocês porque essas duas situações já aconteceu comigo, tá? Eu tenho essa mediunidade de pressentimento, tá? Eu consigo prever certos perigos, tá? Eu sonho com essas situações. Por exemplo, se alguém tá armando alguma coisa contra mim, geralmente eu sonho com a premeditação, tá? Então, muitas vezes eu volto, muitas vezes não, eu volto. Não somente através dos sonhos, tá, gente? Mas muitas vezes eu tenho visões e muitas vezes eu tenho aquele feeling mesmo, realmente, como eu falei, esse sentimento, tal coisa vai acontecer. Então, por isso que eu, inclusive, até anoto, eu tenho um caderno de anotações, tá? Um diário, em que todos esses meus sentimentos, esses pré-sentimentos que eu tenho, eu anoto. E é muito interessante, tá? Porque eu tenho, desde os meus 15 anos, eu tenho esses cadernos, então, assim, muita coisa que eu anotei naquela época, ao longo dos anos, quando eu olho hoje, cara, isso aqui aconteceu, meu Deus, isso aqui eu tive tal sonho, isso aqui aconteceu, meu Deus, tal espírito me disse isso aqui aconteceu. Então é muito bacana essa experiência. Então, nós temos essa experiência nossa própria mesmo, tá? Desenvolvida através da sensibilidade do nosso espírito, e nós temos também espíritos que podem nos dizer, ok? E nós, assim, então, essa variedade é bem interessante, tá? Muitas vezes é por isso que a gente recebe essas intuições e às vezes a gente fica, meu Deus, como assim, né? Tem gente que, enfim, tipo, tem uma variedade muito grande de médios de pressentimentos, tá? Tem médios de pressentimento que eles preveem a morte, alguma coisa, algum acidente, alguma coisa assim do tipo, alguma situação tensa, tá? Já tem outros médios que eles preveem outras coisas, coisas mais sutis, se quando fulano vai engravidar, alguma coisa assim do tipo, tá? Eu já passei por essas experiências também, tá? A minha mediunidade de pressentimento, gente, ela não é certinha, tá? Eu posso ver uma coisa aqui, posso ver uma coisa acolá, tipo, coisas altamente aleatórias. Eu me lembro uma vez, pra vocês terem noção, que muitas vezes também meu guia, meu mentor me fala as coisas, tá? Eles chegam e sussurram, sim, pra mim, e algumas coisas, tá? Eu achei interessante uma vez. Há um tempo atrás, eu fui, durante, acho que foi uns 2 ou 3 anos, eu fui fiscal do Enem, tá? E fui na cidade de Altos. E aí a gente levava mais ou menos em torno de uns 15 dias para poder cair na nossa conta o dinheiro, né, que a gente... E tipo assim, não tinha data certa nem nada. E era muito interessante porque muitas vezes quando caía o dinheiro na minha conta, meu guia espiritual lhe dizia, pode ir, sabe, vá, já caiu.
E quando eu realmente chegava aqui, acessava lá, o dinheiro estava lá presente. Então, assim, aí você pode dizer, mas Deus vai guia falando sobre dinheiro. Claro, Kardec fala, acho que no livro Obras Póstumas, tá? Que ele fala, ou até mesmo no livro dos Espíritos, tá? É um dos livros, eu não tenho certeza. Mas eu me lembro bem porque ele pergunta, meu guia, tu me orienta em relação às coisas materiais? E o guia responde a ele, sim, não te ajudar com questões materiais, questões financeiras, seria não te amar. Porque eu sei que você precisa disso para poder sobreviver. Então, aqueles que realmente velam por nós, eles velam pela gente, tanto pelas coisas espirituais, mas também pelas coisas materiais, tá, gente? Então, assim, já aconteceu isso comigo. Já aconteceu também questões de emprego. Uma vez eu estava trabalhando e eu estava querendo sair do meu emprego. E aí chegou novamente o meu guia e disse, tá na hora. E aí coincidiu, porque surgiu uma vaga numa outra empresa, tudo e tal. E eu peguei e me candidatei à vaga e realmente fui e deu certo, tá? Então, assim, sempre eu sou orientada para as coisas acontecerem, né, de acordo com a programação. E uma vez o Espírito me disse também que é o seguinte, tem certas coisas que nós precisamos saber para que elas se cumpram do jeito que foi programado, tá? Pra gente não sair da programação. Mas muitas coisas eles não dizem por conta da questão do nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. Tá? Então essa mediunidade de pressentimento, ela é bem interessante. Infelizmente, muitas pessoas que não trabalham a mediunidade, geralmente elas acabam vendo coisas ruins, né? Tem muitas pessoas que têm a mediunidade de pressentimento e elas acabam prevendo a morte de outras pessoas, elas acabam prevendo acidentes, alguma coisa assim, muitas vezes negativas, tá? Mas é só mesmo por falta de treinamento, por falta de aprimoramento mediúnico. Com o passar do tempo, quando você aprimora isso, então você sai dessa faixa um pouco de prever coisas negativas e você vai aprimorando o dom e vai também prevendo, vai também sabendo de outras coisas boas, tá? Então, tudo é questão de aprimoramento, ok? Então, assim, é muito interessante essa questão, tá? E realmente premonição existe, tá? Pressentimento existe. E é uma coisa que a gente deve dar, sim, valor é a nossa intuição. A nossa intuição é a voz íntima da nossa consciência, do nosso espírito, nos avisando determinadas coisas. Então, se você tem uma intuição apurada, você escute essa intuição, porque na maioria das vezes a sua intuição, ela sempre está certa, ok? Se você tem dúvidas, perguntas, eu vou deixar a caixinha de perguntas, tá? No Stories ou então no Direct, se você quiser mandar a sua dúvida, tá? E aí eu respondo pra vocês, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo.